No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é disciplinada pela Lei 9.433. Essa é uma das legislações urbanísticas mais importantes no mundo dos concursos de arquitetura. Por isso, nós vamos a partir de agora, juntos, ver quais são os principais pontos dessa lei para a sua prova. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, disciplinada pela Lei 9.433 de 1997. Essa é uma lei que, embora seja de 1997, é uma lei que sofreu várias alterações no seu texto original e algumas delas bem recentes. Por isso, ela é muito importante para a sua prova. E a partir de agora, nós vamos ver quais são os principais assuntos que despencam em prova de arquitetura. Então vamos lá. Quase toda lei, seja ela municipal, estadual ou federal, logo no começo ela é regida pelos seus fundamentos, princípios, objetivos e diretrizes. Quase toda legislação tem isso. E com a Política Nacional dos Recursos Hídricos não é diferente. Olha o que diz lá no artigo 1º da lei, que inclusive cai muito em prova. Ó. A Política Nacional dos Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. 1. A água é um bem de domínio público. Então, por favor, grife isso daí, domínio público, porque eu já vi questão de prova falando que a água é um bem de domínio público-privado ou do bem de domínio privado. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Isso é muito importante, tá? Limitado. Várias questões de prova costumam confundir o candidato colocando aqui que a água é um recurso ilimitado, um recurso natural ilimitado. Ela não é limitada, tá? 3. Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Isso daqui é muito importante. De tudo desse artigo 1º, com certeza esse item 3 é o mais cobrado em prova. Então grave aqui, olha, sempre que tiver escassez de água, o que deve ser priorizado? Para onde que essa água deve ir? Para o consumo humano, obviamente, e depois para a dessedentação de animais. Já várias questões de prova falam assim, que primeiro deve ser priorizado o consumo humano e depois o abastecimento da indústria ou da agropecuária. Não, é a dessedentação de animais, tá ok? Próximo, 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 5. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E o sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então grife essa palavra aqui, tá? Descentralizada, não é centralizada, tá ok? Nós já falamos dos fundamentos e agora nós vamos falar dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Veja bem, deixa eu te falar uma coisa antes. Lembre que no começo do vídeo eu falei que a lei normalmente tem objetivos, diretrizes e por aí vai? Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos também tem. Só que eles não são tão cobrados em provas iguais os instrumentos. Pelo menos não diretamente. O que eu quero dizer com diretamente? Os instrumentos, sem sombra de dúvida, são muito mais cobrados em provas, mas, na maioria das vezes que nós temos questões sobre eles, é para você saber distinguir se é um instrumento ou se é um objetivo, ou se é uma diretriz. Então a minha dica para você na hora da prova é, grave, por favor, os instrumentos, porque eles despencam em prova. E, é claro, isso não te exime de ler toda a legislação e passar também pelos objetivos e pelas diretrizes. Mas vamos conhecer então quais são os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, lá no artigo 5º, ó. Artigo 5º. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes de água, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a compensação a municípios e o sistema de informações sobre recursos hídricos. Bom, então nós vimos quais são os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e agora nós vamos conhecer um pouquinho cada um deles, porque eles são muito cobrados em prova. Então vamos começar pelos planos de recursos hídricos. Vamos ver o que diz o artigo 6 e 7 da lei, ó.
Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Agora, olha o que diz o artigo 7º. Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo. Por favor, grife esse longo prazo. Várias questões de prova vão tentar te confundir falando que esses planos são de curto prazo ou de médio prazo. Nada disso, tá? São planos de longo prazo com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo. E daí ele vai falar dos conteúdos mínimos, mas de tudo que é mais importante aqui, que é o que mais cai em prova, é esse artigo 7º desse longo prazo. Grife isso daí. Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, tá ok? E agora nós vamos conhecer qual é o segundo instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é o enquadramento dos corpos de água em classe segundo os usos preponderantes da água. Vamos lá para o artigo 9º então, ó. O enquadramento dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes da água, visa a... Então, nós temos dois objetivos aqui. Primeiro, é assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. E o segundo é diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. Por favor, grife esse final aqui, que são ações preventivas permanentes, tá? Não são ações corretivas e não são ações transitórias, nada disso. São ações preventivas e são permanentes, tá ok? E vamos falar agora do instrumento que, sem sombra de dúvidas, é o mais cobrado em prova e que nós temos mais questões de prova sobre ele, que é a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. E a primeira coisa que nós temos que entender é o que é essa tal outorga. Olha, outorga quer dizer concessão, autorização. Então, basicamente, outorga de direitos de uso de recursos hídricos quer dizer que o poder público está autorizando, está concedendo o direito a um terceiro para usar os recursos hídricos. Basicamente é isso. O que acontece é o seguinte, existem alguns casos em que o particular, o terceiro, ele precisa de uma concessão, de autorização para poder fazer uso do recurso hídrico. E existem outros casos em que ele não precisa dessa autorização, ele pode fazer uso do recurso hídrico sem obter essa autorização. E tanto um caso quanto o outro, tanto o caso em que a outorga é necessária quanto o caso que ela não é necessária, eles caem muito em prova. Na verdade, eles despencam, eu ouso dizer que esse é o assunto mais cobrado em provas sobre essa lei. Mas os casos em que ela não é necessária são ainda mais cobrados. Mas nós vamos ver os dois casos a partir de agora, lá no artigo 12 da lei, tá ok? Então vamos a eles. Artigo 12. Estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos. Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. 2. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. 3. Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Olha, esse item 3 é o que é mais cobrado em prova quando se fala dos casos em que a outorga é necessária, tá? Então grife esse item 3 aqui, porque você precisa entender que ele sim é um caso de necessidade de outorga, tá? 4. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. E 5. Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. Agora nós vamos ver quais são os casos em que a outorga não é necessária. Independem de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. Grife pequenos núcleos populacionais, tá? 2. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Aqui a palavra para você matar a questão é insignificantes. E 3. As acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. Mais uma vez a palavra insignificantes. Então você já consegue matar a questão de prova se você vira essa palavra insignificantes, muito provavelmente ela vai estar falando de um caso em que a outorga não é necessária, tá ok? E ainda falando na necessidade ou não de outorga, vamos ver o que o artigo 16 nos fala, porque ele é extremamente importante para a sua prova. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos renovável.
por favor, grife esse 35 anos e decore esse prazo. Eu já disse aqui várias vezes que as bancas adoram prazo, né? E com essa legislação não é diferente. Esse prazo de 35 anos aqui, ele é muito cobrado. E ele é cobrado por quê? Porque ele é um prazo diferente. Normalmente, quando a gente estuda para concursos da área, tanto da área de arquitetura como em outras áreas, os prazos mais comuns que nós vemos são 10 dias, 15 dias, 30 dias, né? São os prazos mais comuns. E esse prazo de 35 dias, ele é muito diferente dos outros. Então, é fácil da banca se apaixonar por ele e realmente ele é muito cobrado, tá? Mas também fica muito fácil para a gente decorar esse prazo. Como ele não é nada parecido com nada que a gente vê na Lei 6766, na Lei do Estatuto das Cidades, fica mais fácil decorar. Então, grife os 35 anos, tá? E renovável, tá? E mais uma coisa, eu não vi questão de prova sobre isso ainda, mas eu já consigo ver a banca fazendo essa questão assim, olha, 35 anos renovável por igual período, porque quase todas as legislações falam isso, né? Mas aqui não, ó, é 35 anos renovável. O que isso quer dizer? Que talvez, no meu entendimento, tá, você consiga renovar essa licença por mais de uma vez, mas isso eu disse talvez, tá, ok? Porque quando a lei expressa lá 35 anos renovável uma vez por igual período, quer dizer que só tem uma renovação, né? Aqui a lei dá margem para ter uma outra renovação, várias, né? Mas grife o 35. E se esse vídeo está sendo útil para você, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se acaso não for inscrito ainda. Tem conteúdo novo aqui toda quarta e sexta-feira, com vários temas sobre concurso de arquitetura que eu tenho certeza que vão te ajudar muito na sua preparação. Então deixa o seu like e se inscreva no canal, tá ok? Continuando, agora nós vamos falar sobre a cobrança do uso dos recursos hídricos, que é o próximo instrumento. Eu já vou falar bem a verdade para vocês que esse não é um assunto que é muito cobrado em prova não, tá? Igual a outorga não é nem de longe tão cobrado, mas quando ele cai, o que a banca vai querer saber de você são os objetivos dessa cobrança, que estão lá no artigo 19, ó. Artigo 19, a cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva. Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu valor real, incentivar a racionalização do uso de água e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. E se a cobrança de recursos hídricos não é muito cobrada em prova, o mesmo nós não podemos dizer do próximo instrumento, que é o Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos. O Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos é muito cobrado em prova. Ele está disciplinado em 3 artigos, ó, artigo 25, 26 e 27 da Lei 9.433. Esses 3 artigos são extremamente importantes para a sua prova. Mas eu não vou trazer todos eles aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou trazer o principal deles, que é o artigo 25. Vamos ver o que o artigo 25 nos fala, ó. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Pessoal, então como eu disse para vocês, o artigo 25 é muito cobrado em prova, mas o artigo 26 e o 27 também são. O 26 fala dos princípios e o 27 fala dos objetivos. Todos esses 3 artigos são bastante importantes, então, por favor, deem uma atenção especial a eles, porque eles caem demais em prova. E o último instrumento é a ação do poder público. Eu digo último porque existia um antes dele, que é o rateio de custos de obra, mas esse artigo foi vetado, portanto, nós temos agora o último, que é a ação do poder público. Mas o que acontece é que as ações do poder público não são tão cobradas em provas assim, na verdade quase nunca caem, tá? Então o que eu preciso que você faça é dar uma boa lida para pelo menos entender sobre o que se trata, né? Se acaso vier uma questão de prova sobre isso, mas normalmente ela não cai. Vamos falar agora do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Esse é um assunto bastante importante para a sua prova e que nós precisamos levar para a prova é a composição do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Esse assunto está presente lá no artigo 33, ó, então vamos ver qual é a composição. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas,
os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os Comitês de Bacia Hidrográfica, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e do Distrito Federal e municipais, cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos e, por último, as agências de água. Essa composição é extremamente importante, você precisa grifar isso porque isso cai bastante em prova. E a partir de agora o que a lei faz? Assim como lá nos instrumentos ela pega e vai detalhando cada instrumento, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, aqui é a mesma coisa, aqui ela detalha cada um dos órgãos que compõem, né, o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. E a partir daí nós temos que saber o quê? Principalmente quais são as funções, quais são as competências de cada um desses órgãos. Eu não vou passar por todas, tá? Porque isso vai ser dever de casa de vocês, para vocês verem lá, lerem e ver qual que é a função de cada um desses órgãos. Eu vou passar por alguns para vocês entenderem e saberem identificar o que compete só aquele órgão, porque o que acontece? Quando cai lá na prova, elaborar o seu próprio regimento interno, isso é uma competência comum a qualquer um dos órgãos. Todos eles têm que elaborar o seu próprio regimento interno. O que vocês precisam grifar no seu material é justamente a diferença, aquilo que só determinado órgão faz. Olha, por exemplo, o que tem lá no artigo 35, ó. Artigo 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. Arbitrar em última instância administrativa os conflitos existentes entre conselhos estaduais de recursos hídricos. Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que são implantados. Existem diversas funções e competências de cada um dos órgãos. Outro órgão importante, que é a Agência de Água, lá do artigo 44, vamos ver as competências. Compete às agências de água no âmbito de sua área de atuação. Manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação. Manter o cadastro de usuários de recursos hídricos. Efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então o que a gente precisa fazer é tentar identificar qual é a competência privativa de cada órgão. Então coloque lá, agência de água, qual que é a competência que só ela pode exercer, o que só ela pode fazer, qual é a função primordial da agência de água. E aí você vai começar a ter um pouquinho mais de facilidade para responder questões de prova sobre esse assunto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Lembrando que sexta-feira tem vídeo aqui no canal respondendo questões de concursos e até o próximo vídeo.